Quem manda ainda é a economia, a necessidade do mercado de trabalho. Beleza? Boa redação para vocês, boa reflexão. Conflito de geração, você não sabe. Conflito de geração. Fala galera, tudo bem com vocês? Tema dessa semana em conflito entre gerações. Desde o começo do ano que surgiu o termo cringe, né? As pessoas perguntam se você é cringe, né? O próprio termo cringe já é cafona pra caramba, mas a ideia é justamente essa. Agora, o que a geração, né, conhecida como geração Z, considera cringe nas gerações anteriores, né? Eles acham, por exemplo, que pagar boleto é cringe. Eles acham que unha francesinha é cringe. E aí começou uma discussão do caramba, tá? De ataque entre as gerações, como se as gerações mais velhas, né, tivessem preocupações existenciais imensas e se preocupar com ser cringe ou não fosse coisa de idiota, né, e não de uma geração mais nova. Bom, em cima dessa discussão é que a gente começa a entender, né, por que à medida que as gerações vão mudando, evidentemente que o conjunto de valores que determina essa geração também muda, né? Por que esse conjunto de valores muda frequentemente? Porque as condições históricas, materiais, culturais, né, e inclusive científicas e filosóficas mudam, né? A gente começa a pensar, né, nas gerações pela primeira, que foi a geração chamada Baby Boomers, né? Qual que era a ideia da geração Baby Boomers? Como o nome mesmo já diz, era ter filho pra caramba. Um Baby Boomers é aquela geração que vem logo após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, e aí quase que intrinsecamente o valor era ter famílias imensas, né? Porque as famílias estavam sob ameaça. Eu tinha que ter 10 filhos porque 8 poderiam morrer na guerra, então eu tinha que deixar descendente. Ou seja, o sentido da minha vida, né, se eu sou alguém da geração Baby Boomers, é deixar descendentes como alguém que vai deixar um legado existencial. O sentido da minha vida é imprimir, evidentemente, alguém que possa de novo, né, povoar a terra, porque eu estou matando as pessoas pela guerra. Eu não, mas o contexto histórico em que eu estou criado e que fui eu que criei. Saindo dessa geração Baby Boomers, a geração que a gente tem, né, é a geração chamada X, é a geração que nasce aí na década de 70. E aí tem um dado que é interessante a gente pensar, galera. A chamada geração X, ela é absolutamente indiferente, né? Seria quase que uma geração do spleen aí, do tédio. Ela não sabe se vai ter filhos, ela normalmente não quer. Ela não tem nenhum apego a nenhum valor existencial, ela é cética, ela não acredita normalmente em Deus, ela não acredita em valor, né, em propósito de trabalho, ela vai vivendo com uma indiferença atroz. A palavra que caracteriza essa geração X é a indiferença, tá? Saindo dessa geração X, que é a galera que nasce na década de 70, ou seja, hoje tem em torno de 40, 50 anos, a gente tem os millennials, né? Os millennials são filhos da geração X. É uma garotada aí em torno dos seus 20 e poucos anos, né? Cuja proposta de vida é justamente ter propósito, né? Eles não querem trabalhar em qualquer coisa, eles querem ser felizes, eles querem ter um trabalho que faça sentido. Tanto que essa geração millennial, ela é bem interessante assim, várias pessoas se formaram em cursos extremamente concorridos, o cara fez engenharia, fez medicina, demorou para entrar e hoje ele é terapeuta holística em Reiki, tá? É o cara que muda de carreira porque para ele a vida tem que ter propósito. Saindo da chamada geração millennial, né, a geração que a gente vai ter é a de vocês, que é a geração que já nasce com a tecnologia nos dedos, uma geração hiper antenada, que é justamente a geração que chama a gente de cringe, né, que acha que a gente é cafona, tá? Qual é o propósito da geração de vocês? É um propósito meio de irrisão, é um propósito meio de romper com todos os padrões anteriores, porque vocês nascem, né, com a ideia de que a vida passa muito rapidamente, que não tem nada que seja absoluto, até porque na internet você vai
mudando, né, as telas, aquilo que não te interessa você fecha, você deleta, você joga fora. Então é justamente uma geração que não se apega a nada, né, que seria a proposta do Bauman, a chamada geração líquida, em que as coisas passam muito rapidamente. Agora, o que tem a ver a geração de conflitos de todas essas gerações? Bom, não precisa ser gênio, né, para entender o que acontece quando você coloca numa empresa toda essa galera trabalhando, né, desde a geração Baby Boomers até a geração X, até a geração Millennium e até a geração de vocês, né, a chamada geração Y. Não vai dar certo, tá? Por que não vai dar certo, gente? A revista Exame do mês passado trouxe uma matéria interessante mostrando que o conflito de gerações dentro das empresas faz com que os profissionais percam em torno de 5 horas semanais do trabalho tentando ou resolver o conflito ou participar do conflito, que é mais grave ainda. Como são valores radicalmente diferentes, vocês imaginem como é que funciona, por exemplo, a cabeça de alguém da geração Y, geração X, que é aquela galera que hoje tem entre 40 e 50 anos. Para quem trabalha não tem que ter propósito nenhum, porque propósito de vida é coisa de babaca, propósito é uma coisa que não existe. Tendo que convencer uma pessoa da geração Millennium, né, cuja vida se baseia no propósito, no sentido, que ele tem que fazer aquele trabalho naquele momento porque ele tem que gerar lucro, ou porque essa é a rotina, ou porque essa é a obrigação dele. Não dá certo, né? As gerações anteriores, gente, eram gerações treinadas em cima da ordem, em cima da hierarquia rígida, em cima inclusive da punição, da opressão, né? Ou você come isso ou você vai morrer de fome, né? Quando alguém falava fica quieto, tinha que ficar mesmo, porque senão a mãe dava um tapa na boca. E a geração Millennium é uma geração que nasceu discutindo, né? Por que eu tenho que fazer isso? Será que isso faz sentido para mim? De repente o cara tá num emprego, assim, que é o emprego dos sonhos de todo mundo, ele fala, ai, não tô feliz aqui, eu preciso pedir demissão. Quando você coloca, né, geração Baby Boomer, geração X, geração Millennium e a nova geração, né, que é a geração tecnológica para trabalhar junto, vai dar errado. A geração Millennium e a geração tecnológica tem baixíssima tolerância à frustração. É uma geração considerada, né, com múltiplas tarefas, mas normalmente muito desatenta, ela não consegue levar adiante, por exemplo, trabalhos que exijam 9, 10 horas de concentração. E eles já pensam a respeito das gerações anteriores que são babacas, né? São pessoas que vivem de qualquer maneira, que chegam a falar, agora que eu me aposentei é que eu posso ser feliz. Aí alguém da geração milênio fala, nossa, o cara trabalhou 30 anos para conseguir ser feliz agora, que ele já está velho, como é que ele conseguiu, né, ser assim? Como resolver, né, o conflito entre as gerações? A gente tem algumas propostas, né? A primeira delas é que justamente não se precisa, né, não precisa ser resolvido esse conflito. Que o conflito é interessante porque ele mostra uma noção de que há valores que mudam, né, e que, portanto, a sociedade está sujeita a esse processo de mudança. A gente não precisa encarar a mudança necessariamente como um valor no sentido evolutivo. Olha, essa geração é melhor do que a outra. Ou aquela outra geração ela era melhor porque ela era mais resistente. Não, né? Cada momento histórico forma o homem que é necessário para aquele momento, né? A gente não tem mais como gerar, por exemplo, uma geração boomer. Se todo mundo resolver ter 9, 10 filhos, a Terra, que já tem 7,5 bilhões de habitantes, explode demograficamente. Num momento, né, em que o ser humano é irrelevante, como diz o Harari em 21 lições para o século XXI, né, o trabalho ele passa a ser necessariamente criativo, ele é um trabalho que necessariamente o homem não pode ser substituído pela máquina, porque a gente está na época dos algoritmos, da automação, né, da mão de obra. Então o ser humano que está envolvido com o trabalho, ele tem que se envolver de forma absolutamente efetiva, ele tem que se envolver de uma forma criativa e até afetiva, ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz, porque senão ele não vai fazer. Então aquela geração Y, né, que é uma geração bem diferente, é uma geração que faz as coisas porque o dever manda que ela faça e não porque ela quer, ela já não consegue mais se ajustar ao momento que nós estamos vivendo, em que a solicitação de um trabalho é uma solicitação de apaixonadamente estar preparado para o trabalho. Por outro lado, a geração millennial ou a geração tecnológica, ela não precisa mais construir aquela arcabouça, né, de resistência,
aquela armadura de resistência, porque ela está numa época em que invenções tecnológicas, invenções da indústria farmacêutica, inclusive, mudaram o ser humano. A gente já inventou remédios, né, que curam os males da alma, ou as chamadas doenças do humor. A gente conseguiu inventar anestésicos, a gente inventou uma série de circunstâncias que levam o ser humano a ser mais flexível, né? Aquela dureza que se esperava da geração Baby Boomers ou que se gerava da geração X, ela já não é mais uma qualidade, que a gente está em outro momento histórico. Já a fluidez, né, a capacidade de transitar rapidamente por vários setores, de mudar de interesse ao longo da vida, ela é hiper necessária, porque os empregos estão mudando muito rapidamente e isso exige um ser humano que consiga se ajustar, ou seja, a lei de adaptação mesmo ao meio ambiente que vai mudando e ao mesmo tempo que consiga se despegar, né? Ele tem que ser um desapegado em relação aos seus valores, porque ele vai perder ao longo da vida, até por uma questão de ordem econômica, né? Então a ideia que a gente tem é uma tentativa de cooperação entre as várias gerações quando a gente pensa no mercado de trabalho, né? Uma empresa precisa ter o quê? Então, pessoas de todas as idades, com todas as habilidades possíveis, para que essas gerações possam, entre aspas, dialogar entre si e a partir daí efetuar o trabalho que tem que ser feito, né? A ideia de que trabalhar em equipe é necessário, com múltiplas funções, né? Profissionais que tenham múltiplas funções, mas fundamentalmente múltiplas habilidades, né? Em síntese, o resultado que se espera, né? A ideia de hierarquia rígida, de autoritarismo, ela está ruindo no mundo corporativo, né? A liderança hoje ela tem que ser mais horizontal, ela tem que conseguir conversar com princípios, valores e pessoas diferentes e a partir daí construir um trabalho que seja absolutamente criativo, em que o homem não possa ser substituído pela máquina, né? Ou seja, para resolver se a gente é cringe ou não, né, quem manda ainda é a economia, a necessidade do mercado de trabalho. Beleza? Boa redação para vocês, boa reflexão.